Gálatas, capítulo de número 1. O tema de hoje é revelação gera transformação. Nós vamos ler o capítulo 1 de Gálatas, versículo Gálatas 1, 10 ao 16. Diz assim a Bíblia: Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda, se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque não o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante revelação. Diga, revelação. Mediante, deixa eu anotar aqui, mediante revelação. Revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu, Paulo, perseguia a igreja de quem? Paulo perseguia a igreja de Deus e as assolava, superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, é Deus, amados, aprouve a Deus, que me separou desde ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, Deus, aprove a Deus revelar a Paulo o seu Filho, para que Paulo pregasse entre os gentis. Imediatamente não consultei nem carne, nem consultei sangue. A Bíblia diz, nós estamos diante da palavra de Deus, diga assim, eu estou diante da Bíblia. O nosso assunto de hoje é revelação gera transformação. Revelação, o que é uma revelação? Ato ou efeito de revelar, descoberta surpreendente, confidência, revelação de um segredo, revelar, tirar o véu, descobrir, fazer conhecer, divulgar, tornar-se visível, mostrar-se. Irmãos, diante dessas palavras aqui, diante de tudo que eu estou falando desde terça-feira, quem está me acompanhando, eu sei que nem todos dão crédito à palavra de Deus, mas eu estou falando para aqueles a quem Deus já tem revelado a verdade. Você viu aqui a narrativa do apóstolo Paulo, como ele vivia. Ele disse que para ele ser alcançado foi necessário haver uma manifestação de Deus. Diga assim, manifestação de Deus. Então não foi uma manifestação de ninguém. Eu estava... Porque cada ano que vai terminando, me aproxima de um próximo ano de ministério.
eu ficava cada vez mais frustrado com a palavra de Deus. Te digo com sinceridade, de uns 7 anos para cá, eu andei muito frustrado com a palavra. Mas nunca demonstrei minha frustração, mas andei frustrado. Porque eu perguntava para Deus, se isso que eu ensino é verdade, está na Bíblia, é o Evangelho, é a graça de Deus, é a sabedoria predestinada, é a palavra da cruz, é a palavra da reconciliação, é o segredo de Deus. Tudo que eu ensino sobre a predestinação, a falsidade do livre-arbítrio, a salvação eterna, somos filhos de Deus, o Cristo ressuscitado e o Cristo histórico, o discernimento de espírito, Cristo é Deus, um só Senhor, um só batismo, os dons espirituais, nunca mais dízimo, nunca mais jejum, os ministérios dos anjos, as nossas duas naturezas. E eu falava, meu Deus, tudo isso tem base no Evangelho. É a mais pura verdade, não tem nenhuma mentira. Paulo falou, digo isto e não minto. E eu repito as palavras de Paulo, digo e não minto, porque eu repito o que Paulo escreveu. E eu fiquei pensando nesses últimos 7 anos na minha vida de ministério, falei, meu Deus, será se eu estou no caminho certo? Será se eu estou pregando? Eu sempre pergunto para Deus, será se eu estou pregando a palavra verdadeira? Será se eu não estou enganado? Será se o Bispo Macedo tem razão? Será se o Valdomiro Santiago tem razão? Será se o R. Soares tem razão? Será se o Agenor Duque tem razão? Será se esses líderes que têm esse tipo de pregação têm razão? E eu estou totalmente equivocado com esta palavra que eu até pensava que eu estava tendo alucinações. Eu estava fora de uma realidade, que eu estava fora da realidade de Deus, e eles estavam na realidade de Deus, porque o que eu lia, relia, batia, ensinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem cessar, às vezes doente, às vezes cansado, às vezes esgotado, às vezes com problema, às vezes sem nenhuma força, ensinava, e eu não conseguia ver nenhuma resposta de Deus nas pessoas. Nem as que me ouviam, que nunca vinham, e a maioria daquelas que vinham e sentavam domingo, terça, quinta. Eu ficava, meu Deus, eu estou frustrado, Senhor. Eu não posso me frustrar com a verdade. Eu precisava de algo que me mostrasse que eu estou no caminho certo, que não dependia de mim. Que não dependia de mim, não era se eu falasse igual uma menina, ou se eu falasse igual um cavalo, com toda ignorância, grosseria, não era isto que converteria as pessoas. Se eu tratasse as pessoas como se fossem meus filhos na carne, se eu pegasse no colo, pagasse todas as contas, como eu fiz para algumas pessoas, que essas pessoas iriam compreender, entender e valorizar a verdade que foi exposta. Eu não digo revelada, porque para muitos ainda não foi revelado nada. Que foi exposta, a verdade está sendo só exposta. E Deus precisou me deixar eu sofrer durante 7 anos. Para mim, há uma semana atrás, eu consegui compreender totalmente com que isto tudo não é problema meu. Ele falou, a tua função, o Espírito falou, a tua função tu estás fazendo bem. Tu não tens sido negligente, tu não tens sido frouxo, tu não tens sido covarde, tu tens sido um homem que eu escolhi para fazer e você está fazendo.
Irmãos, eu quero que vocês entendam o que o Espírito está falando a vocês. Porque se Deus não revelar a cada um de vocês, é em vão vocês estarem aqui. Porque vocês não vão levar a sério o que é igreja. O que é a igreja de Deus? O que verdadeiramente vem a ser uma igreja. Porque para a maioria dos que se reúnem conosco, não entenderam nada. E eu me culpava. Eu falei, será que às vezes eu sou muito grosso? Ou às vezes eu sou muito mole? Às vezes, sabe, sou muito rigoroso. Poxa, eu tenho que fazer igual o pastor dali, que fala igual uma menina, sabe? Eu tenho que, sabe, não falar, sabe, escolher palavras, sabe? E perguntar a cada uma pessoa, vocês querem que eu fale assim? Vocês querem que eu fale desse jeito? Então eu ficava assim pensando que a culpa era minha. Eu pensava que a culpa era minha e eu sofri durante esses anos todos calado. Sofri durante esses 7 anos, nem minha esposa sabia desse drama do meu coração. De me sentir frustrado, de me sentir... Teve um tempo que eu me senti que não tinha chamado nenhum, que as pessoas que diziam, esse cara é fogo de palha, é fogo de... Aí eu falei, acho que eu sou fogo de palha mesmo. Acho que eu estou de bobeira, eu devia estar na minha vida, que eu vivi. Estou aqui perdendo meu tempo, ninguém me escuta, sabe? Acho que eu não fui chamado para falar, sabe? Quem sabe que Deus não aparece alguém aí que fica no meu lugar para dar continuidade, para fazer direito o que eu não estou fazendo, para explicar direito o que eu não estou conseguindo explicar. Aí eu pensava que era eu que explicava e as pessoas entendiam. Eu pensava que eu estava fazendo uma conta de 2 mais 2, vamos contar, 1, 2, mais 2, 2 mais 2 é igual a 4, 2, 3, 4, eu pensava que eu fazia assim, as pessoas iriam entender, e isto, cada dia que se passava, eu me frustrava, e quando Deus, há uma semana atrás, usando alguém, e falou a meu coração, porque Deus fala às pessoas usando alguém, irmão. Deus fala usando alguém. Deus fala usando uma situação, usando uma música, uma palavra, uma enfermidade. Deus fala. Então Deus falou ao meu coração. O que Ele falou ao meu coração? Você está fazendo certo, não é você. O problema não é você. O problema é que é eu que não quis ainda mostrar essas pessoas. O problema não é o que eu não quis, é que são pessoas que estão me tratando como se eu fosse um São Jorge, um Santo Antônio, um ídolo. Enquanto as pessoas não entenderem, amados, que o Espírito de Deus te revele quem é você. Que o Espírito do Senhor te mostre quem é vocês. Me foi feita essa pergunta no meu espírito. Você teve um encontro com Cristo? Para mim. Você teve um encontro? Eu deixei essa pergunta ontem de manhã, quando eu dei uma fala no Facebook. Você teve um encontro com Cristo? O que aconteceu nesse encontro? Porque quando você se encontra com alguém, acontece alguma coisa. O que aconteceu quando você se encontrou com Cristo? Ou Cristo se encontrou com você? Porque quando Cristo se encontrou com Paulo, aconteceu alguma coisa. Quando Cristo se encontrou com Pedro, ele falou: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes para ganhar sua vida pescando. Você não vai mais pescar para sustentar sua família. Você não vai perder 8, 10, 12 horas da tua vida pescando para poder se alimentar.
Agora você será um pescador de almas. Você sabe o que Pedro fez? Largou as redes, largou barcos, porque ele era um empresário da pesca. Ele tinha sócio, ele tinha uma empresa de pesca, que ele usava tanto para se alimentar, quanto para alimentar famílias. Havia muitas pessoas que viviam por causa do trabalho do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que ele encostou tudo e fez o quê? Seguiu a Jesus Cristo. Isto é o encontro com Jesus. A minha pergunta que eu faço para mim, você faz para você. Realmente nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, irmão? Ou nós vivemos como Paulo falou, 14, superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros. Será se nós estamos vivendo numa religião e estamos pensando que estamos vivendo segundo Cristo? Porque Paulo pensava que ele vivia para Cristo, para Deus, para Cristo não, para Deus, porque ele nem aceitava Cristo, ele nem reconhecia Cristo como nada. Então, eu fiquei pensando, e veio a segunda pergunta para mim: o que aconteceu com você? Você, Pedro Inácio, você que cobra dos outros, você que quer ver os outros transformados, você que quer ver as pessoas fazer o que elas não querem fazer. Porque tem pessoas que dizem, eu não gosto de fazer o que eu não quero fazer. Se você não gosta de fazer o que você não quer fazer, eu vou te dar uma triste notícia: você não se encontrou com Jesus Cristo. Porque quando a gente se encontra com Cristo, a gente passa a fazer tudo aquilo que a gente não quer fazer. Porque a nossa carne quer fazer uma coisa e Cristo quer que você faça outra coisa. Então, aí está o sentido do encontro. Tem que haver um acontecimento. E o que me aconteceu? Pastor, agora vou lhes falar, talvez você possa falar assim, alguém vai me ouvir, possa falar assim: o que me aconteceu? Eu fumava muito, pastor, agora não fumo mais. Pastor, eu bebia muita cerveja, agora eu não bebo mais cerveja. Então eu encontrei com Cristo, né? Pastor, eu jogava no bicho, agora eu não jogo mais no bicho. Pastor, eu gostava, de usar uma droga, maconha, uma cocaína, agora eu não fumo mais. Então quer dizer que eu me encontrei com Cristo. A religião quer que você acredite que isto é se encontrar com Cristo. E a religião fez com que nós acreditemos nisto. As pessoas deixam de beber, deixam de fumar, alguns deixam de mentir, que nem todos deixam de mentir. E a religião está colocando na mente das pessoas que elas, deixando de fazer isto, elas tiveram um encontro com Cristo. Quando alguém se encontra com Cristo, acontece uma coisa chamada transformação, que não é provocada por ameaçar. Cristo nunca ameaçou ninguém para gerar uma transformação na pessoa. Cristo, ele entrava dentro da mente da pessoa. Quando ele conversava com a pessoa, ele trazia a consciência à pessoa. Traz aqui o seu marido. Você não tem, você teve 5. E esse que você tem não é seu. Então ele trazia uma consciência, ele não acusava, ele só mostrava que ele sabia das coisas sem acusar as pessoas. Ele queria que a pessoa reconhecesse que ela estava numa decadência, vivendo daquela maneira. E você vê que aquela mulher, ela teve diz a história, se você já não leu a história dessa mulher, leia, diz que essa mulher foi uma missionária poderosa. Foi uma mulher que revolucionou aonde ela passava. As pessoas olhavam para ela e diziam, não era aquela prostituta, não aquela mulher que tinha todos os homens? Caramba, ela teve um encontro com alguém, ela se encontrou com Cristo, e Cristo fez isso na vida dela. Aí eu não fumo mais, pastor, eu nem falo muito palavrão,
Um pouquinho. Pastor, ó, agora eu tenho até mais um pouquinho de paciência, sabe? Mais um pouquinho só. Então quer dizer que eu me encontrei com Cristo. Não, é isto que a religião quer. Paulo tinha tudo isto. Mas ele serviu uma religião que ele diz que era uma religião que ele chamava religião judaica. Não era o cristianismo, não era o fundamento, não eram as bases que transforma a pessoa. Então vou dizer aqui, vou ler outra vez aqui. Revelação, ato ou efeito de revelar, descoberta surpreendente, confidência, revelar um segredo. Revelação vem do verbo revelar, que quer dizer tirar o véu. Paulo falou aqui em 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 3, versículo 12, 2 de Coríntios 3, diz assim a palavra de Deus: vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era abolido, mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanecem o mesmo véu, diga, o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, o véu o qual está aniquilando, foi o véu ao qual está sendo aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Então existe um véu que não deixa a gente ver o que Deus está falando para a gente. Existe um véu que a gente não consegue ver. A gente escuta, você já escutou sobre a predestinação, sobre a salvação, sobre o ministério dos anjos, sobre as duas naturezas do cristão, o discernimento. Deus é Cristo, Cristo é Deus, o Cristo histórico, o Cristo ressuscitado, que somos filhos. Escutamos tudo e nada disso que escutamos, para a maioria de nós, não afetou em nada. Voltamos sempre para a estaca zero. Você sabe o que é voltar sempre para a estaca zero? Voltamos para o velho homem, voltamos para as práticas do velho homem, sem querer. Mas por que acontece isso, pastor? Versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, 16, quando se converteram ao Senhor, quando se convertem ao Senhor, se converter ao Senhor, o véu será retirado. Esse véu não é o pastor Pedro Inácio que retira. E eu pensava, eu carreguei esse fardo nas minhas costas, e eu sei que muitos pastores da graça carregam esse fardo nas costas, achando que é eles que não estão explicando direito, é eles que não estão falando mansinho, é eles que não estão falando com a voz muito alterada, é eles que não estão falando sempre rindo, sabe? Eu pensava que a culpa era minha, porque o fulano não entendeu, já está aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 6 meses, ouviu pela rádio 1 ano, 2 anos, 15 anos, e não entendeu. Poxa, onde está errado? E a pessoa consegue entender que beber uma água é certo, uma água ungida, pegar um sal, beijar o pé de uma mulher para receber uma unção, um poder. Ela pensa que isto é certo, irmãos. Só tem que estar totalmente distante de Deus. Para alguém ceder a essas coisas e não ceder à voz de Deus. Samuel, ele levantou, fala, profeta. Não estou falando com você não, vai dormir, rapaz. Samuel, fala, profeta. Não estou falando com você não, rapaz, vai dormir. Então é assim. Deus fala e a gente não entende que é Deus que está falando.
pensa que é o pastor está jogando piada, porque ele sabe como eu me comporto, então ele está tentando me consertar. Irmão, se eu pudesse consertar alguém, sabe quem eu consertar? Minha mulher, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, porque sou gente do meu sangue. Mas eu não tenho esse poder de consertar. O poder que eu tenho foi me dado de ler a Bíblia. Nem de interpretar eu não tenho esse poder. Quem acha que interpreta, minha interpretação, vai se ferrar. Porque o Evangelho de Paulo não tem interpretação, já está interpretado. É uma revelação que foi dada a Paulo, que Paulo escreveu, interpretando tudo. É do jeito que está, é do jeito que tem que ser feito. Agora, a quem Deus vai revelar? A quem Deus vai falar? Agora, se Deus vai revelar o Espírito, como o abençoado está dizendo, mas se a pessoa estiver andando na carne, quando que essa pessoa vai receber essa revelação? Nunca. Nunca. Então é isto que está acontecendo com as igrejas que pregam o Evangelho da Graça, e às vezes, eu já falei aqui várias vezes, é assim mesmo, tem que ter poucas pessoas mesmo, tem que ter porque é a verdade. Não, amado, a Bíblia diz que os filhos da promessa são numerosos. A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Então receberam, é muita gente. Então, vamos agora, depois dessa introdução, vamos partir para a transformação, né? Porque eu poderia usar aqui testemunho de pessoas que foram verdadeiramente transformadas. Pastor, eu não fumo mais cigarro. Na verdade, eu escuto pessoas falando, nós tivemos aqui gente que fumava maconha, parou de fumar maconha, parou de beber, parou não sei o quê, e parou de congregar. Então ela aí começou, porque parou de beber, parou de fumar maconha, parou de gastar o dinheiro naquilo que não era bom, começou a sobrar dinheiro e começou a fazer besteira com o dinheiro que sobra. Aí devia louvar a Deus, semear na obra de Deus, começou aí a usar para os seus prazeres carnais. Então, o nosso tema hoje é revelação gera transformação. Diga assim, revelação gera transformação. Então veja comigo aqui, o apóstolo Paulo falando em 1 de Timóteo. Em 1 de Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E o versículo 16. Olha o que o nosso irmão Paulo não era o Espírito Santo não, amado. Paulo recebeu do Senhor, aí ele expôs, né? 15. Paulo disse assim, esta é uma palavra fiel, e ela é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio aonde? Paulo, escute, irmão, Paulo não estava lá, Paulo não viu Jesus. Mas ele testemunhava que Cristo Jesus veio ou não veio? Como é que ele testemunhava que Cristo veio? Porque Cristo apareceu para ele. Agora, quantos creem que Cristo apareceu para ele? Quantos creem aqui? Agora, Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os pecadores. Paulo falou, eu sou um pecador. Então, Jesus Cristo veio me salvar. Ele diz, sabe o que ele diz sobre a vida dele? Ele falou que ele era um dos principal dos pecadores. Ou seja, era um cara terrível. Então, quando ele se coloca como, ele diz, dos quais eu sou o principal, ou seja, o alvo de Jesus ter vindo nesta terra, eu sei que eu sou alvo dele. Eu sei que ele veio por mim. Ele falou, eu sou alvo. Então, se ele veio por mim,
sofreu, morreu, ressuscitou, está vivo, levou sobre si tudo, os meus problemas, minhas dificuldades, meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas. Porque a pior coisa que tem é um crente que vive com incerteza. Você sabe esses crentes que não congregam porque o Covid-19 vai matar eles? É o crente que vive sem certeza da vida eterna, irmão. Crente que vive sem certeza que Deus abandonou eles, que Deus não vai proteger. Deus só protege eles quando eles vão comprar comida. Enche o carrinho lá, compra comida, enche a pança de comida. Vai para o açougue, compra carne, compra Coca-Cola. Coca-Cola é que mata, meu irmão. Coca-Cola é que mata. Um mês e pouco atrás eu perdi um amigo, quando a gente era garoto. Tem muitos anos isso, né? Vou fazer 60 anos, muitos anos quando era garoto, né? Ele dizia assim: só rico bebe Coca-Cola. E era verdade. Quando a gente era garoto, quem é que bebia uma Coca-Cola aqui? A gente bebia o quê? Simba, que suco, irmão. Que suco. A gente bebia que suco. A gente ainda fazia uma vaquinha para fazer que suco. Quem é que ficava na esquina fazendo com vaquinha? Um trazia o gelo, trazia o açúcar para beber que suco. Aí ele, sabe o que ele falava, esse abençoado? Falava assim, pegava um litrão, era 1 litro, antigamente era 1 litro, hoje bota para arrebentar, é 2,5, 3 litros, aquela gordona mesmo, blá, blá. Então a pessoa, ele pegava 1 litro daquele, botava para dentro, só para mostrar, para humilhar a gente que ele era rico. E a gente era pobre, porque a gente ficava tomando quisuco na esquina. E para fazer um quisuco, tinha que ter 6, 7 para fazer inteira, para poder comprar um quisuco. Quem lembra disso? E ele tomava, crente que estava se gabando. Apareceu um câncer no esôfago, no estômago, comeu tudo dele, matou um cara novo, 64 anos, 63 anos. Então você vê, amados. Então quando Paulo escreve que Jesus ia salvar o principal, ele falou, eu sou o principal. Então Paulo se colocava como alguém que era terrível, que precisava ser, diga assim, Paulo precisava ser salvo, e eu também preciso ser salvo. Nós precisamos ser salvos, amado, ser salvo desse medo, dessa depressão, dessa dupla pessoa que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia ama o pastor, outro dia quer que o pastor vire fumaça. Meu Deus, precisamos de ser salvos dessa dualidade. De um dia querer algo, depois não quero mais. Então, isto não vai acontecer porque eu prego, porque eu deixo de pregar, porque eu já preguei quase umas 3.000 mensagens. Tem gente aqui que já ouviu umas 3.000 mensagens. Eu pego a mensagem, começa lá no começo, termina a mensagem, depois eu começo do fim, vou para o começo, depois começo do meio, vou para trás, depois do meio, vou para frente, depois, sabe, eu vou fazendo isso, tentando para ver se eu consigo, mas eu falei, meu Deus, aí por isso que me levou 7 anos de frustração. E hoje eu entendo, se Deus não revelar, ele falou assim, olha, é como o salmista orou, se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. É igual o cara está tomando conta da sua propriedade. Tem gente que tem carro, tem uma casa boa, não dorme, né? Aí está lá olhando, vigiando nas câmeras. Aí quando piscou, aí quando abriu, roubaram o carro. Só piscou, roubaram o carro. Entendeu? Olha que ignorância que nós vivemos na nossa vida carnal, anulando Cristo, anulando as promessas, anulando o nosso chamado, anulando as coisas espirituais, colocando as coisas espirituais no outro plano. As coisas naturais estão no primeiro plano. Paulo falou, eu sou o principal, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, mas Jesus veio. Ele falou, ele veio ao mundo para salvar. A palavra é fiel, diz que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, 16. 1 Timóteo 1,16. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim
primeiro em mim, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo falou, Deus fez por mim, para que eu me tornasse exemplo. Por isso que ele falou, filhos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, o que eu faço aqui? A não ser falar o evangelho que Paulo recebeu. Pastor, não adianta, o senhor tem que fazer aquela oração do Macedo, que é aquela oração, aquela do Valdomiro, aquela que é boa, aquela que transforma. O senhor não escuta as pessoas dizendo na televisão que aquilo transforma. Não transformou nada, amados. Não transforma nada. Oração não transforma. Oração cura a tua carne. Ela cura a tua carne. Só transforma se Deus fizer o maior milagre na nossa vida, que é nos iluminar a mente. Porque quando Deus ilumina a mente de alguém, nós começamos a entender, isto aqui tem valor, isto aqui não tem valor. Por que eu estou agarrado nisto, e o que tem valor eu estou largando? Porque a igreja não entende isso, não é a igreja você, é a igreja de Deus, a igreja no mundo, ela não entende o que tem valor, nós só vamos entender o que tem valor, quando Cristo realmente revelar. Quando Cristo revelar, diga aí, quando Cristo revelar. Olha aqui Paulo. Atos 9. Atos 9. 1 e 2. E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as cidades, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho e pudessem trazê-los preso a Jerusalém. E quando ele viajava, aproximando-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz. Aí começa. Irmão, Paulo não precisou de ouvir uma pregação de Jesus 1000 vezes. Ele não precisou. Ninguém precisa de ouvir 1 milhão de pregação para se render a Jesus Cristo. Um testemunho, um versículo, vai te fazer você entender Deus. Porque às vezes uma multidão de conhecimento na nossa cabeça, é o que muitos aqui têm, sabe, o conhecimento fica rodando dentro da nossa cabeça. Sou eleito, sou predestinado, não me perco. Aí já começa a carne, já que eu não me perco, então eu não preciso de ter responsabilidade. Se eu morrer, ou fazendo o que eu estou fazendo, eu vou parar no céu. Irmãos, Paulo falou, se você for até o fim. Paulo não falou que a salvação é uma coisa que você larga e você está salvo. Ele falou que você vai até o fim. Todo salvo, ele vai até o fim, porque ele fala, nós não somos dos que se perdem, nós somos dos que avançam, que permanecem. Então, se você avança, você é da salvação. Se você para, você não é da salvação. Ou Deus não te mostrou nada. Quando Deus falou, você é de Deus, você não tem demônio, tudo que você está fazendo aí na carne, é a carne. Você precisa apenas ser transformado, o teu espírito precisa de acordar. De fato, o que precisamos de acordar é o nosso homem interior. Nosso homem interior está dormindo. Está dormindo. Isto não é bom. Bota o homem carnal para dormir e acorda o homem espiritual. Porque o homem carnal, ele tem força para tudo. O homem espiritual, quando o homem está na carne, as coisas espirituais têm desculpa. Você vê algumas pessoas falando, pastor, quando é que o senhor vai marcar um futebol lá no meu sítio, fazer churrasco? Essas pessoas que falam isso, nem aparecem por aqui. Aí se eu marcar, aparece rapidinho para arrumar confusão. Primeiro a chegar. Ainda arruma briga. Aí você leva para passear, arruma confusão. Porque que carne? Pensa que igreja
é um clube social que nós temos que arrumar atividades de brincadeira, de lazer, para cada um, para satisfazer as crianças. Não, amado. Igreja, ela só funciona quando ela está assim, junta. Se você estiver na sua casa, você é um membro. Minha irmã, nós tivemos um irmão aí, cadê o Manel? Tá aí não? Tá aí, Manel? Tá não. Foi cortar lá uma árvore, lá quase cortou o dedo, pendurou o dedo. O dedo, se cortasse, se ficasse guardado no prato, ia servir para quê? Para quê? Então um membro sozinho, ele é o quê? Nada. A igreja não é um membro, a igreja é um corpo. Se eu sei que eu sozinho não sou nada, então eu só sou poderoso quando eu estou no corpo, porque só tem poder no... Irmão, você imagine se eu tenho meus 2 braços, aí vem o Marco, vem um garotinho desse tamanho, bate em mim ou não bate? Bate. Sem braço, como eu vou me defender? Só correndo. Como eu gosto de fazer isso, correr mesmo. Então você vê. Então você vê. Olha a importância. Quando que as pessoas vão acordar e abrir os olhos que isto que é igreja? Igreja, corpo, igreja não é eu estou com a minha família aqui no churrasco, todo mundo bebendo cachaça, todo mundo rotando, vomitando, depois vai ter briga que eu sei que sempre tem, mas faz parte, toda a família, não tem Deus ali, amado, desculpa falar, não tem Deus ali, tem demônios ali, tem espírito de contenda, tem confusão, tem crente que gosta disso. Tem crente que não perde um churrasco, tem crente que fica torcendo para os parentes chegar na hora do culto para não sair. Pode chegar o presidente da república na minha casa, ou ele vem para o culto ou ele fica lá me esperando. Pode chegar o general, você sabe o que se chama isso? Priorizar as coisas de Deus. O senhor fala isso, você é pastor. Sou pastor, irmão, há 14 anos. Se você não sabe, eu já tenho 36 anos de obra de Deus. O que eu fiz com meus 22 anos? Fiquei dentro da geladeira, servindo a quem? Eu servindo minha mulher me servindo. Quando minha esposa, eu estava até ontem conversando, quando minha esposa teve a Liliane, ela ficou 2 meses sem ir congregar. Minha filha nasceu, no domingo, estava lá, quarta-feira eu estava lá. Não vou ficar aqui que a minha filha também nasceu, sabe, eu tenho que ficar aqui, adorando a minha filha, adorar a Deus. Tem gente que troca, tem gente que adora cachorro, gato, passarinho, tem gente que não sabe porque tem que trocar a comida do passarinho. Tínhamos uma irmãzinha aqui, ela está sofrendo, ela devia estar aqui hoje, não está hoje, está sofrendo, porque fala, não posso ir porque eu tenho que dar comida para o periquito, para não sei o quê, porque o periquito só come 10h15, eu falava, se fosse meu periquito, ele ia aprender a comer meio-dia. Ou então ele ia comer pedra. Entendeu, pessoal? Então as pessoas querem buscar o que lhe agrada. Quer dizer, e Deus está sempre... Então, são pessoas que não receberam a revelação. São pessoas que apenas receberam uma informação. Informação não gera transformação. Porque se conhecimento e informação te gerasse transformação, você não erraria. Você sabe o que você faz. Quem sabe? O que você fala, o que você faz, as coisinhas que você fala, as coisinhas que você faz, depois, deveria já ter mudado, né? A nossa língua. Porque isso se chama, porque às vezes nós estamos sendo muito informados e pouco transformados. Porque muita informação gera vaidade. Um monte de gente, os crentes que ouvem a graça, ouvem, não é vivem. Quando eu falo os crentes, estou falando vocês só, porque às vezes a pessoa pensa, o pastor está falando para mim, estou falando para todo mundo, o mundo todo está aqui. A rádio está ali, está lá. Então aí a gente fala para um povo, para a igreja de Jesus. Então se ela encaixou contigo, aí você é para mim. Se ela não encaixou contigo, que eu creio que toda palavra que sai daqui é para todo mundo, encaixa no coração de todo, inclusive do pastor, porque eu sou o primeiro a ouvir isto aqui, amados. Você sabe o que é alguém viver depressivo e não poder... Eu brincava com a doutora Ana, falava, doutora, quando é que a senhora vai cuidar da minha cabeça? Ela falou, não precisa, pastor, você não precisa. E eu precisava.
Quando é que eu vou ter coragem de chegar para alguém e falar, olha, eu estou passando por isso, porque eu me sinto frustrado, porque eu prego, e eu vejo as que estão andando para trás, e as que me ouvem parada, e alguns avançam para frente, e dá 3 passos para trás, e assume um negócio. Você vê aqui, irmão, cadê sumiu ali, o outro sumiu ali, daqui a pouco sumiu. As pessoas vêm, pessoas que trabalhavam na obra de Deus, eram firmes, ou queria se mostrar para alguém, ou, sei lá, queria mostrar para Deus. Se Deus não fala assim, você tem que fazer, esse é o teu papel no corpo, porque se você está aqui, você tem um papel a exercer no corpo. Se você não exerce o papel que você tem, pastor, eu tenho um papel, você já compreendo, meu papel é de vir aqui, tocar o teclado, cantar e ir para casa. Está ferrado, vai para o inferno. Se é só isso que ele entende que é obra de Deus, vai para o inferno. Estou usando você como exemplo, tá, meu irmão? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Então vai para o inferno. Porque se vem aqui, toca, ou minha mulher vem aqui, faz orações, eu venho aqui, prego, e depois tenho uma vida totalmente contrária, maltrato minha mulher, sou ignorante, não tenho nenhum respeito por nada, sabe? Não tenho carinho, não tenho sensibilidade com as coisas de Deus, só venho aqui, visto uma farda, toco, canto, prego, ou dou testemunho, eu faço oração, e volto para a minha vidinha. Porque a maioria dos crentes fazem isso. Eu não quero isto para mim, e a minha oração, eu queria isto, uma vida gloriosa para todos, mas só que eu entendi que não sou eu quem faço essa obra. Sabe o que me tirou das costas? Uma tonelada. O irmão Cláudio falou, pastor, o senhor está com um semblante meio pesado, meio triste, não sei o quê. É o peso, amado. É o peso de eu pensar, caramba, por que a pessoa não assumiu? Por que a pessoa começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela volta, irmão, vai até o fim. Você quer saber se Deus te revelou? Quando você pega e você vai até o fim, porque foi Deus quem te chamou. Você tem a consciência que foi Deus quem te chamou, e ninguém te tira. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem neto, não tem avó, não tem dinheiro, não tem doença, não tem nada que te tire do alvo, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem demônio, nem criatura, nem do porvir, nada te tira do alvo. Não, nada, não pode tirar, amados. Isso, você está batendo palma. Vocês batem palma. Agora, é para o Senhor, você está batendo palma para a palavra do Senhor. Mas essa palavra, ela tem que ser aplaudida, mas ela tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida, porque eu quero aplaudir aqueles que vão viver esta palavra. Sabe por quê? Porque você vai sentir que verdadeiramente Deus te revelou as coisas dele. Deus te transformou. Deus transformou Paulo. Diga, Deus transformou Paulo. Paulo, no capítulo 7 de Atos, ele presenciou a morte de Estevão. Diz aqui, capítulo 7, versículo 58, veja aí. Expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Paulo estava lá. Ele gostava de fazer maldades, ele gostava de fazer perversidade, mas ele estava na religião. Jesus não é uma religião, irmão, por favor, se você ainda tem Jesus como uma religião, peça a Deus para Deus te mostrar realmente que ele não é uma religião. Paulo pensava que Deus era uma religião. Falou, eu sigo a religião dos meus pais, eu persigo a igreja por causa da religião, eu não dou crédito à voz de Deus por causa da religião. Jesus só falou, vocês negligenciam a palavra por causa da vossa tradição. Vocês abandonam a palavra porque vocês guardam a tradição. Me dê agora 6 minutos, nós vamos terminar. 6. Você que não esteve aqui durante a semana, o conhecimento é bom. O conhecimento é precioso. Mas, você quer ver uma coisa como é que é precioso? Eu fui para a escola para tirar carta para dirigir.
a escola do conhecimento. Eu li, passa a marcha, pisa no acelerador, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, joga ré. Então, eu aprendi tudo. Liga a seta para lá, liga a seta. Conhecimento eu tive. Sabe quantas vezes eu fiquei reprovado? 8. Você sabe por que eu passei? Porque o anjo de Deus segurou para mim passar. Porque senão eu não passaria. Porque ele sabia, Deus sabia. Minha esposa estava em casa, ela falou: hoje esse homem tem que passar. Não é que eu vou ficar aqui orando aqui o dia todo, mas esse cara tem que passar hoje. Deus tem que fazer uma coisa por ele, porque eu sei que ele sozinho não vai passar. Ele não vai passar, vai ser mais uma vez. Eu não ia passar mesmo. Eu senti que ali houve uma intervenção de Deus. Não, mas eu recebi o conhecimento. Eu fui para a escola 1 milhão de vezes. Eu tive 2 matrículas. Acabou um projeto de 1 ano, tive que passar mais 1 ano e meio, mais meio ano, para poder alcançar. E não alcancei, se não fosse Deus fazer um milagre, porque ali foi um milagre de Deus. Por que Deus fez um milagre? Para me pegar o carro só para me ir pescar? Para mim pegar o carro, para mim ir para o shopping com a minha família? Não, claro que não. Para me usar, para isso aqui que eu uso, para a obra de Deus, para servir a obra de Deus. Você sabe, qualquer um, já tem pessoas aqui que já dirigiu o meu carro, deixa eu ver. Marcos já dirigiu, quase bateu. Uma vez eu peguei, fomos para Caxias, não sei se você lembra, fomos para Caxias com o irmão está acostumado a dirigir aquele carro duro para caramba, um outro irmão. Aí o irmão começou a dirigir, eu falei assim, cara, ele foi daqui a Caxias na segunda. Sabia passar nem a terça. Eu falei: irmão, meu botão vai cair. Pastor, estou em qual marcha? Eu falei: pô, você está dirigindo? Ele perguntando para mim em qual marcha ele estava. Então você vê, então eu não tenho apego. O carro é de Deus, o carro é para a obra de Deus. Tudo que eu tenho é para Deus, é para a obra de Deus. Minha família é de Deus. Ô, irmão, eu já passei tanta coisa na minha família que eu deixava filho morrendo. Mãe morrendo, está lá. 81 anos, morreu ainda não. Está lá. E não vai morrer quando Deus. Porque quem faz assim, ó, é Deus. Quem tira, também é Ele. Uns estão pensando que é o Covid-19 que está tirando. Quem está tirando é Deus. Está tirando. Então, irmãos queridos, na igreja existe muitas pessoas cheias de conhecimento, cheias de experiência. Claro, mas que não mudam. Eu quero ser um pregador. Agora eu vou assumir. Irmãos, eu estou acompanhando um ministério que eu encontrei, que minha filha está até, já foi lá uma vez ou duas, sei lá. E eu estou acompanhando a juventude. Por que o nosso ministério não tem jovem? Porque não tem jovem que assuma o púlpito da igreja. Não tem jovem que assuma. Eu sou gago. Eu sou tímido. Eu sou medroso. Eu sou não sei o quê. Não é para mim. É para quem então? Se não é para mim, é para quem? Isso aqui, ó. Tá dormindo ali, ó. Se fosse da Assembleia de Deus, estava aqui, ó. Estava pulando. Estava ou não estava, irmão? E queria vir aonde? Aqui na frente para fazer o quê? Para pregar. Fica assim, ó. Eles ficam assim, molequinha, na Assembleia. Sabe o que é isso? Pedindo oportunidade. Aqui os molequinhos quer brincar de boneca, quer correr. Você entende? Olha o que adiantou o conhecimento vasto. Adiantou o quê? Nada. Não adiantou nada. Se Deus não iluminar, não adianta nada. Toca teclado hoje, amanhã não quer tocar mais, quer ver Barbie, quer ver não sei o quê. Toca violão hoje, amanhã quer ver Barbie, quer ver não sei o quê. Você entende? Então, os molequinhos pequenininhos tocando, aleluia, então, aí, moleque tão bêbado não, amados, estão cheios do Espírito Santo, os molecada. E tanto os nossos jovens estão na cara, então não assumem, a gente tem que assumir. Pegar aqui, ó, pastor, eu quero trabalhar. Eu quero ser útil, sabe? Eu não quero ficar botando transparência. Tudo bem, é um trabalho, ficar ali só. Eu quero trabalhar, eu quero visitar as pessoas, eu quero usar o dom. Deus me deu o dom. Como é que eu vou manifestar o dom? Se eu não levar as pessoas o dom.
Talvez Deus te use poderosamente para curar. Quantas pessoas estão doentes e você nunca nem visitou, não orou por ninguém, porque fica, pastor, dá para o senhor vir aqui, não sei o quê. Às vezes eu estou na minha casa, as pessoas ligam, pastor, dá para o senhor orar. Eu oro, aí ela fala de novo, pastor, o senhor ora pelo meu casamento. Não, acabei de orar, mas o senhor orou pela minha saúde. Então você vê a pessoa que é uma coisa específica, as pessoas não acreditam que o que sai da boca de um homem de Deus vai funcionar. Então, quando eu digo, irmão, receba o milagre, abrace, porque está saindo da boca de Deus para a tua vida, para a minha vida. Muitos têm sido abençoados assim, muitos têm sido curados, transformados assim. Então, amados, vamos pensar verdadeiramente. Desculpe que foi um pouco estendido, né? Essa pregação. Você teve um encontro com Cristo? O que aconteceu? Como está a sua vida? Nunca mais você será o mesmo. É de glória em glória. Então, eu não estou falando, pastor, quer que eu exija que eu seja o quê? Eu não exijo que você esteja nada. Eu exijo que você seja um membro útil no corpo. Porque se não fores um membro útil no corpo, que Deus te ilumine para que tu entendas isso. Ser membro não é o fato de vir aqui. Você sabe que tem gente que chegava aqui, era o primeiro a chegar, hoje é o último. Por quê? Porque não tem ônibus, porque está faltando não sei o quê. Então, por que eu só venho uma vez por semana? Por causa de... Então a gente vai botar desculpa que a gente quiser. A gente põe desculpa que a gente quiser. Se tiver uma festa hoje na casa de um amigo, amanhã na casa de um outro, e terça na casa de um outro, e quinta na casa do outro, e aí? Pelo menos se for umas 7 festas, pelo menos umas 6:30 a gente vai. Vai ou não vai? Meia, eu estou dizendo que você vai lá, fica 3 horas e depois volta. Porque os outros você fica lá. Às vezes eu vou para casa de um irmão, a gente fica lá 1, 2, 3, 4, 5 horas conversando. Aí a pessoa chega aqui, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez. Entendeu? Então esse é o amor. Eu não estou roubando a alegria de vocês, a vida de vocês. Eu estou querendo trazer a vocês uma responsabilidade no reino. Não estou aqui acusando, não estou aqui expondo ninguém, porque o que eu falo, não estou dando nome, então não estou expondo ninguém. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Então eu estou aqui como um amigo dizendo, olha para esse lado, para de olhar para aquele lado, olha para cá. Aqui está a tua mudança. É desse lado que está a tua mudança. É desse lado aqui, se você focar. Paulo falou, buscai as coisas da onde? E a gente tem uma força tremenda para buscar as coisas daqui. A gente passa horas com o namorado. Quando eu namorava, minha mulher ficava lá, na minha barraquinha, ela lá. Hoje a gente nem olha mais na cara. Passa batido, porque a gente tem outras coisas. A gente tem outras coisas. A nossa vida é uma vida de Deus, é uma vida socorrer, um socorre o outro, ajuda a família, ajuda o irmão, ajuda. A nossa vida é essa. Nós não vivemos mais para nós, então nós distribuímos a nossa vida com as pessoas. É porque nós compreendemos isso. A minha oração é que todos vocês compreendam isso, em nome do Senhor. Não tem aqui ninguém acusando, julgando, nem dizendo que vocês vão para o inferno. Nada disso. Eu estou trazendo uma consciência para a igreja do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus Cristo. Se você não quiser aplaudir, nem precisa.